Olá, meus irmãos, graça e paz para todos os nossos irmãos queridos da graça de Deus e para todos aqueles que estão se achegando à graça de Deus. Ainda tem muita gente meio curioso, ainda tem muita gente, com dúvida sobre a linha preterista. Quantas pessoas que estão estudando, mas estão um pouco, escondidos, estão um pouco com medo de dar as caras, não é? Mas o preterismo completo está chamando a atenção do mundo inteiro. Na verdade, irmãos queridos, é uma coisa que estava oculta desde os tempos eternos. Se manifestou, não é? Com o ministério do apóstolo Paulo, o ministério da verdade, o espírito da verdade. Agora, depois da morte do apóstolo Paulo, ficou oculto outra vez. Isso eu estou repetindo a fala dos irmãos que são mais entendidos no preterismo completo, e todos nós sabemos que, graças ao nosso bom Criador Altíssimo, que nós estamos aqui para não para brigar, não para criar confusão, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de mencionar nomes dos outros irmãos da graça, até porque eu não sou egoísta, até porque se eu repetir alguma fala de algum irmão da graça, eu tenho que falar o nome dele, porque eu copio, né? Eu gosto de ouvir os irmãos da graça e eu copio também algumas falas dele. Agora, nós estamos alegres pelo fato de o mundo inteiro estar buscando o conhecimento. Só uma coisa que me deixa triste é que o sábio, quanto mais sábio ele for, mais ele mede as palavras para falar ou para pronunciar. O tolo não. O tolo, quanto menos conhecimento ele tem, mais ele abre a sua boca para julgar, para criticar alguém que está buscando conhecimento. Então, Deus, o nosso Criador, quando eu falo Deus, eu falo Criador dos céus e da terra. Ele mesmo disse lá no capítulo 6 de Oséias, não é isso? Ele disse que o povo dele, na época, estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. Então, eu quero pedir a você que continue se inscrevendo no nosso canal, você continue deixando o seu like, que o like é muito importante, tá, meus queridos? Você use a aba dos comentários para comentar sobre o vídeo, para comentar sobre a nossa fala, não é? Me dê alguma sugestão, tá bom, meus queridos? Apesar de eu não ter muito recurso, mas me dê uma sugestão, quem sabe a gente vai colocar em prática. O que eu quero é crescer junto com vocês. Meu canal é pequeno, mas quando eu abri esse canal, assim que eu larguei o sistema, eu descobri a graça de Deus, o preterismo completo, a escatologia plena, e vim para o YouTube, porque nos templos religiosos, na sinagoga, nós não temos mais oportunidade não, meus queridos. Eles viram as costas para a gente de uma maneira, do mesmo jeito que os sacerdotes, sumos sacerdotes, viraram as costas para Jesus. Os judeus que não acreditaram no Filho de Deus como Messias, eles deram as costas para Jesus a ponto de levar ele para a cruz. Então, meu querido, é isso que eu quero falar com você. E depois que você se inscrever, você der o seu like, compartilhe. Depois de você compartilhar, use a aba dos comentários e dê uma sugestão. E também, uma coisa muito importante, tá bom, meus queridos? Você também ative o sininho de notificação e recorra, tá bom? A sua inscrição, tá bom? Eu sempre faço isso. Os irmãos que se inscrevem no meu canal, eu dou uma olhadinha lá, se eles têm canal aberto, eu vou lá também, me inscrevo. E toda vez que eu recorro, eu tenho que me inscrever de novo, tá bom, meus queridos? Eu quero falar aqui hoje sobre a síndrome dos samaritanos. Você sabe qual é a síndrome dos samaritanos? Isso falado pelo próprio Jesus. Hoje é o dia 30, não é? 30, 30 não. Hoje o relógio está marcando 31, mas na verdade esse mês não é de 31, esse mês é de 30,
não é? Então, esse mês é de 30, e 30 foi ontem. E eu estou aqui para falar sobre a síndrome dos samaritanos. O que que acontecia com os samaritanos na época de Jesus? E foi o próprio Jesus que falou. Vamos lá em João, no capítulo 4, e o versículo 22 ao 24. Vamos ver o que que Jesus falou com a mulher samaritana? Vamos ver qual era a síndrome dos samaritanos? Disse Jesus assim: vós, segunda pessoa do plural, é claro, Jesus está se referindo a eles, os samaritanos. Ele estava conversando com a mulher, mas tinha uma plateia ouvindo, com certeza. Vós, os samaritanos, vocês adorais o que não conheceis. Aí Jesus fala, nós, agora é a primeira pessoa do plural que ele usa. Nós, ele está falando, os judeus, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então preste atenção nisso aqui. Ou Cristo estava mentindo. Jesus falou: nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Por que que a salvação viria dos judeus? Por que vem dos judeus? Porque Jesus, ele foi concedido pelo Criador para nascer em qual tribo? Qual foi a tribo que Jesus nasceu? Ele era o leão da tribo de Judá. Jesus não era sacerdote. Ele era sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a tribo sacerdotal, todos nós sabemos que era a tribo de Levi. Jesus, ele era da tribo de Judá. Ele era o leão da tribo de Judá. Então, como ele nasceu na tribo de Judá, então ele, sendo judeu, ele diz: a salvação vem dos judeus. É por isso que nós conhecemos a quem nós adoramos. Jesus falou: vocês, os samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Dois verbos, não é? Ele usa o futuro, vem a hora, e usa o verbo, a colocação no tempo presente, e fala, e já chegou, em que os verdadeiros adorarão, aí sim ele está jogando para o futuro, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, quer dizer, o Criador, ele procura os tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Então, uma coisa, irmãos queridos, é muito importante eu fazer essa pergunta. Cristo estava errado? Então, qual é a síndrome dos samaritanos? Adorar quem eles não conheciam. Quanto mais, irmãos queridos, você conhece sobre Deus, mais você se desliga do sistema religioso. Por que que eu falo isso? O verso 22 é muito importante. Quando Jesus falou, perdão, o 22, vocês, os samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. De onde vem a salvação dos crentes evangélicos que estão dentro de um templo religioso buscando salvação? Salvação hoje, no século XXI, não se busca a salvação. A salvação, ela já foi concedida pelo Criador dos céus e da terra, pelo seu Filho, o Jesus de Nazaré, o Yeshua, lá na cruz do Calvário. Mas a salvação de quê? Do corpo? Disso aqui, ó, da mente. Então Jesus falou, a salvação vem dos judeus. Mas os judeus, eles precisariam ser salvos de quê? Ser salvos daquelas ordenanças, daquela coisa chamada Lei de Moisés, as 603 ordenanças, sabemos que eram mais de 2.000, não é? Regras, mas as mais importantes, 603 ordenanças. Então, Jesus, ele está falando aqui que a mulher samaritana e os samaritanos estão adorando quem eles não conheciam. Se você colocar um paralelo, você pergunta a um religioso, a um crente religioso, você pergunta assim, meu querido, quem é o seu pastor? Quem é o seu líder? Quem é o seu guia? Ele vai mencionar o nome do seu líder.
o nome do seu pastor. Quando ele te responder qual é o nome do pastor dele, aí você pede para ele perguntar ao pastor dele quem é o guia dele. Quem é o guia daquele pastor que se diz o seu pastor? Ele vai dizer assim: meu pastor é Cristo, meu pastor é Deus. Quer dizer, o membro da igreja dele pode ter pastor, que no caso seria o pastor humano. Mas quando você pergunta ao pastor daquela pessoa quem é o líder dele, ele fala: meu líder é Deus, meu pastor é Deus. Aí os membros teriam que perguntar: então quer dizer que o senhor pode ter Deus como seu guia, o senhor pode ter Deus como seu pastor, pode ter Jesus como seu único pastor, e eu não posso ter? Você está vendo que a coisa não encaixa? Porque que eles querem guiar, querem pastorear, eles não sabem nem, querido, o que significa a palavra pastor. Pastor é trazer paz. Apacentar é trazer paz. Apacentar não é governar a vida de ninguém. Apacentar não é colocar regra na vida de ninguém. Então a síndrome, apacentar, é trazer paz. Mas é isso que o sistema tem feito com a vida das pessoas? É claro que não. Então a síndrome dos samaritanos era eles adorarem a quem não sabiam, a quem não conheciam. Então Jesus, ele nos ensinou que nós temos que adorar a quem nós conhecemos. Então é praticamente impossível você servir a alguém que você não conhece. A religião evangélica, eles realmente conhecem o Deus que eles dizem que serve? Será? Então as pessoas, apesar de tantas informações, de tantas no mundo inteiro, as pessoas ainda precisam conhecer o Deus a quem nós servimos. O Deus que nós servimos, ele não precisa de crivo de religião. O Deus ao qual nós servimos, ele tem que ser servido em espírito e em verdade. E isso foi Jesus que falou. Sem regras humanas. Porque tudo que tem o dedo humano estraga, principalmente no sentido espiritual. Então, quanto mais você conhece sobre Deus, mais você se desvia do sistema religioso. E prepare-se, porque quando você tiver essa consciência, o sistema ele dá as costas para você, começa a chamar você de desigrejado ou destemplado. É claro, quem é o desigrejado? Eles acham que é aquelas pessoas que não estão frequentando uma denominação religiosa. Então Jesus era desigrejado, então os apóstolos eram desigrejados, então os discípulos eram desigrejados, então os profetas eram desigrejados e os cristãos do primeiro século eram todos desigrejados. Porque Jesus nunca fundou uma religião, nunca fundou uma denominação. Nunca. Quem fundou as denominações foi os homens. Para quê? No intuito de pregar um Deus que eles não conhecem. E automaticamente o Deus deles é Mamon. Ou seja, quando você vai num culto religioso, o propósito de todo culto da religião é arrecadar dinheiro. Nunca falar sobre a graça de Deus. Então, meus queridos, quando Jesus fala a salvação vem dos judeus, é por isso que nós conhecemos a quem nós adoramos, Jesus falou, porque a salvação vem dos judeus. Deus deu o filho dele, foi na tribo de Judá, foi dentro do país de Israel. Por isso a salvação vem dos judeus. Então, quando você observa aqui em Oséias, capítulo 6, o versículo 3, o 9, deixa eu achar Oséias aqui, no capítulo 6, o versículo 3 e o 9. Olha só o que diz aqui. 3 e o 9. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída,
ele a nós virá como a chuva, e como chuva serode que rega a terra. Quem disse que nós não temos que conhecer o Deus a qual nós servimos? Conhecemos e prossigamos em conhecer. Nós temos que conhecer quem nós servimos. E se tem uma coisa importante que nós temos que fazer, é saber qual tipo de adoração que Deus aceita, ao que ele gosta. É a adoração da emoção ou a adoração do raciocínio? É o culto racional, conforme Romano capítulo 2, 12. Então, o versículo 3 do capítulo 6 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, prossigamos é você prosseguir conhecendo o Deus que vocês servem. Mas os religiosos, eles estão servindo, os crentes religiosos estão servindo aos seus ministros, aos seus pastores, aos seus líderes, porque é eles que dizem que são o dono da igreja, eles que dizem que podem mandar na vida das pessoas. Olha o que está acontecendo no Brasil, principalmente. As maiores denominações, eu vou aqui até citar algumas, porque eu pertenci, porque tem várias Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus no Brasil está passando por uma situação difícil. Eu vejo no YouTube todos os dias as notícias do Nordeste, principalmente do Brasil, São Paulo, nas grandes cidades. É cada dia, irmão querido, cada minuto descobre-se uma coisa. Então, sabe por quê que as pessoas ficam envolvidas também? Porque estão lá dentro, faz parte. Agora, quem serve a Deus em espírito e em verdade não faz parte disso, porque nós não temos religião, nós não temos denominação, nós não pertencemos ao ministério dos homens. Agora, olha só o versículo 9. Presta atenção no versículo 9, do capítulo 6 de Oséias. Como hordas e salteadores que espreitam a alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, matam no caminho para Siquém, praticando abominações. Então você vê que Deus, ele está falando aqui com o profeta Oséias, que ele tem essa coisa desde o princípio, que os sacerdotes matam no caminho para Siquém, praticando abominações. Agora veja também o versículo 6 do capítulo 6. Pois eu quero misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. As pessoas estão deixando de estudar a Bíblia, os religiosos estão deixando de estudar a Bíblia para praticar sacrifícios. O líder deles, que eles chamam de pastor, eles não querem que os crentes estudem a Bíblia. Eles não querem que os crentes conheçam o Deus ao qual dizem que servem. Eles, os líderes religiosos, eles preferem o holocausto. Qual é o holocausto? Dízimo e mais dízimo. Isso é o holocausto. Ofertas e mais ofertas. Isso é o holocausto. Montes, campanhas, jejuns, isso tudo são holocaustos. Mas ninguém quer ir para a Bíblia para saber se isto é válido. Se adorar a Deus em espírito e em verdade, é necessário fazer isso. É claro que não. Eu vejo vários anúncios no YouTube de igrejas, entre aspas, colocando cartazes. Venha para o culto de campanha, a quebra de maldição, quebra das muralhas, quebra disso, quebra daquilo. E eu fico imaginando, será que os crentes, eles não gostam realmente de estudar a Bíblia? Por quê? Porque você vê alguns lugares desses lotados, e eles acreditam que aquilo ali é culto de quebra de maldição. Vem cá, quebra de maldição? E onde fica a Bíblia? Quebra de maldição? Onde fica a palavra de Deus? Vamos ver se realmente, se isso está certo.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Gálatas 3:13, onde fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quebra de maldição, quem fez a quebra da maldição não é o pastor, não, querido. Não é o seu líder religioso, não. Não é um grupo de 10 obreiros, de 5, de 6, de 20 obreiros que vai quebrar a maldição, não, querido. A maldição, a Bíblia diz que ela foi quebrada lá na cruz. Cristo, ele quebrou. Cristo, ele quebrou a maldição da lei. Ele se fez maldito por nós. Então, é preciso muito, irmãos, estudar, conhecer o Deus ao qual nós servimos. Vamos observar aqui, então, os pastores, os líderes religiosos, estão com a mesma síndrome dos samaritanos. Eles estão induzindo o povo a adorar um Deus que eles mesmos não conhecem. Então, quanto mais você conhece, eu vou repetir, sobre o Deus que nós servimos, mais você se liberta, não é? Do sistema religioso. Então, Deus, ele quer, sabe o quê? Ele quer conhecimento. Ele quer que as pessoas se interajam. Ele quer que as pessoas estudem. Deus, ele não quer holocausto, ele não quer sacrifício. Isso já foi feito de uma vez por toda. Deus quer conhecimento. Ele quer que as pessoas realmente conheçam ele, ao qual nós servimos. Vamos observar em Filipenses aqui, irmãos, o meu notebook ainda está quebrado, tá? Eu estou com a Bíblia. O notebook está aqui do lado, eu estou com a Bíblia. Eu, para falar a verdade, eu gosto muito de estar citando a Bíblia e estar passando as páginas aqui. Filipenses capítulo 3, o versículo 12 e o 13. Olha só o que diz aqui. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Então, Paulo ele está dizendo aqui que ele não está preocupado, ele esquece das coisas que ficaram para trás. Ou seja, Paulo era judeu, judaizante. Paulo ele perseguia os crentes e achava que ele estava fazendo um favor para Deus. Paulo ele perseguia a igreja, povo, não instituição. Ele perseguia o povo de Deus, o corpo de Cristo, e achava que estava fazendo uma coisa certa, porque ele era extremamente zeloso pela lei. Assim como faz os religiosos de hoje em dia, quando a gente prega o preterismo, nós somos perseguidos por esses supostos irmãos crentes que eles, por não entender a graça de Deus, eles preferem atirar flecha contra nós e atirar pedra contra nós. Mas Paulo está dizendo, o cristão que conhece o seu Deus não serve baseado na lei, e sim na graça de Deus. Então, por que que os crentes, a maioria ainda porque muita gente está abrindo os olhos, muitos crentes ainda continuam praticando ordens da lei ou as ordenanças da lei, as práticas da lei, como se fossem judeus. Por quê? Porque eles não estudam a palavra e nem querem estudar a palavra. Eles pegam um versículo isolado, prega sem conhecer texto, contexto, colocação verbal, não obedece às regras, não é, da língua portuguesa, eles não querem nem saber. Então, se tem uma coisa importante para a gente aprender,
é você respeitar o texto e o contexto, você respeitar a cultura, você respeitar ali, né, a colocação verbal, o tempo verbal, é muito importante isso. Então, Paulo está dizendo que o cristão que conhece seu Deus não serve baseado na lei, e sim na graça. Ele fala assim: ele esquece das coisas que ficaram para trás, ou seja, a época que ele vivia a lei, e ele agora ele vai continua avançando para as coisas que estão diante dele. Porque o alvo dele, ele fala no versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. De Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele encontra este mesmo problema, a síndrome, não é, dos samaritanos, ele encontra esse mesmo problema quando ele chega lá em Atenas, na Grécia. Paulo encontra esse mesmo problema. Se você observar em Atos, capítulo 17, o versículo 22 ao 25, Paulo, ele encontra um problema aqui e fala assim: estando Paulo no meio do Areópago, diz: homens atenienses, em tudo vejo que vocês são muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vocês honram sem conhecer, é esse, Paulo diz, que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e também da terra, não habita em templos feitos por mão de homem, e nem tampouco é servido por mão de homens, como se ele tivesse necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Paulo, ele está dizendo para os atenienses que honravam a quem não conheciam. Os samaritanos estavam adorando quem não conhecia. Os atenienses, os gregos, eles estavam honrando a quem não conhecia. Assim está os evangélicos do século 21, honrando ao homem no lugar do Criador. Infelizmente, meus queridos, esta é a verdade. Então, o verso 22, Paulo fala: em tudo vejo que vocês são muito religiosos, ou vocês são muito religiosos. Não é assim que está o sistema religioso. O sistema religioso, eles são religiosos, mas não são espirituais. Porque ser religioso é viver uma regra, um conjunto de regra humana que os homens fizeram em nome de Deus, dizendo que estão fazendo a vontade de Deus. Agora, você viver a sua espiritualidade é você viver em comunhão com Deus sem a necessidade do crivo da religião. Então, o religioso, ele adora o que não conhece, diferente do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele adora a quem conhece e em espírito e em verdade, sem a necessidade de regras humanas. Então, meus queridos, os religiosos ainda não entenderam que a verdadeira adoração, ela está isenta de regras humanas e da intervenção religiosa. Então, nos templos religiosos, o que está em jogo é a situação financeira daquela entidade e os seus líderes, e não a verdadeira adoração ao Criador. Quando você chega num templo religioso para pertencer àquele templo religioso, a primeira coisa que eles exigem de você é que você seja dizimista. Se fosse de Deus, a primeira coisa que Deus exigiria de você, sabe o que é? Querido, aqui você tem que me servir em espírito e em verdade. Aqui você tem que me adorar em espírito e em verdade. Eu só preciso que você creia em mim e no meu Filho amado, ao qual eu mandei para que pudesse salvar as pessoas. Isso perguntaram a Jesus em João 17. O que é a vida eterna? Ele falou: a vida eterna é essa, que conheçam ao Criador como o Criador de todas as coisas e a mim como seu Filho enviado. Jesus diz: esta é a vida eterna. Queridos, muito obrigado. O vídeo ficou um pouquinho grande. A síndrome dos samaritanos é conhecer ou estavam adorando quem não conhecia. E isso foi palavra dita por Jesus. Vamos crescer
no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, e tenha um bom fim de semana. Amém.